pelas dificuldades da vida ficaram. São aqueles que sucumbiram aos desejos da carne, aos chamados do mundo, e como um porco que volta à lama, eles regrediram para o mundo. Os chamados são aqueles que não estão aqui. E quem são os escolhidos? Os escolhidos somos nós que estamos aqui, que apesar das dificuldades, estamos aqui, aleluia. Os escolhidos são aqueles que apesar dos problemas, estamos aqui firmes e fortes. Nenhum problema foi o suficiente para nos barrar, nenhuma dificuldade foi o suficiente para nos impedir de prosseguir na caminhada cristã. E você pode glorificar a Deus e agradecer a Deus. Eu sou um escolhido, você é um escolhido. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nação eleita, povo adquirido por Deus, aleluia. Erga suas mãos e vamos adorar, que Ele venha nos impactar, que Ele venha mudar a nossa mente, mudar o nosso coração e a nossa vida em nome de Jesus. E adore o Senhor, se entregue a Ele nesta noite. Santo,
que é bom nós termos nosso Senhor do nosso lado, cada dia, porque nenhum mal pode nos tocar, amém? Quem tem Jesus está livre do mal, amém? Glória a Deus. Podemos se alegrar por isso. E cada dia se firmar mais na presença do Senhor. Buscar mais o Senhor, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Pois agora vamos fazer uma palavra de oração, por salvação de almas. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo mas prefiro confiar sem Capítulo 1 em diante. Vamos fazer essa leitura até o versículo 10. Salmos, capítulo 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, esconda de mim a tua face. Não rejeite o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares. Não me deixes nem me desampares, ó Deus de minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria para chamar as crianças.
palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Deus tremendo, Deus querido, nós rogamos a Ti, ao Teu Santo Espírito, que Ele nos instrui, que nos ensina e que nos auxilia a adorar da forma correta, nos auxilia a nos comportar da forma correta. Pedimos ao Teu Santo Espírito que nos molde conforme a Tua palavra, que possamos, meu Deus, estar com a mente aberta, com o coração aberto, com o Espírito atento para a Tua palavra, Senhor. Tira toda a distração, coloca em nós reverência, temor e tremor diante da Tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, do Espírito, a palavra está no coração do Senhor. Apresentar-me diante dele com cântico, amém? Saber que o Senhor é Deus, amém, irmãos? Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor de adoração, porque nós precisamos dele, precisamos da sua presença. Quando nós nos reunimos, foi falado pela manhã que nós somos o templo do Espírito Santo. O meu corpo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, amém? E o nosso corpo é para glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós faz com que nós o adoremos em espírito e em verdade, amém? Se você tem o Espírito Santo na sua vida, dê lugar para Ele agora, para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome do Senhor Todo-Poderoso. Senhor.
Apocalipse 3, 15 e 16. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pode aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Felicitar. Esse texto fala da carta do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ficou conhecida como a igreja morna. A cidade de Laodiceia ela foi fundada por Antíoco II, no 3º século antes de Cristo, no Vale de Licó. Isso aqui é para você entender essa mensagem. E ela ficava na atual Turquia, hoje. Ela recebeu o nome conforme o nome da esposa de Antíoco, Laodice. A palavra Laodiceia significa governado pelo povo. E essa cidade Laodiceia, ela era um centro muito importante na época, que ela tinha especiarias como uma lã preta polida. Só eles tinham essa lã preta polida, era muito procurado, era uma cidade rica e próspera. E eles também tinham nessa cidade uma espécie de remédio que curava algumas enfermidades dos olhos. Somente essa cidade tinha essas coisas. Laodiceia. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se apresentou para a igreja de Laodiceia, ele falou daquilo que tinha naquela cidade. Porque a cidade, apesar de ser uma cidade rica, uma cidade próspera, ela não tinha fonte de água. Então a cidade de Laodiceia, os moradores de lá fizeram um arquedutos, um canal, para trazer água de duas cidades vizinhas, a cidade de Hierópolis e Colossos. E uma das cidades tinha águas termais, águas quentes, e a outra cidade tinha água fria. Só que a água fria não dava para abastecer a cidade de Laodiceia. Então eles pegaram também a água quente. E quando passavam por aquele cano, chegava em Laodiceia uma água morna, porque uma mistura da água fria com a água morna, aliás, com água quente, aí ficava morna. E muitos moradores bebiam daquela água e os moradores vomitavam. Então, quando o Senhor Jesus se apresentou para aquela igreja, eles sabiam exatamente do que o Senhor estava falando. Quando nós lemos aqui Apocalipse capítulo 3 e versículo 1, e ao anjo da igreja que está, versículo não, versículo, olha qual? Versículo 15, Apocalipse 3, 15, 16. Isso. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, versículo 14, Apocalipse 3, 14. Isto diz o Amém, a fiel testemunha. Olha, a igreja de Laodiceia, o Senhor, ele falou que aquela igreja, ela se dizia rica, tinha muitos membros ricos naquela igreja. Era uma igreja rica. Eu estava vendo alguns fatos históricos, que o tamanho dela era o tamanho de um quarteirão, essa igreja de Laodiceia. Era muito rica, tinha muitos membros com muito dinheiro, mas esses membros
eles, quando o Senhor Jesus Cristo disse que eles eram mortos, eles misturavam, eles estavam misturados com as coisas do mundo, a mistura do quente e do frio. O quente e o frio, a mistura dá o morro. O morro é aquela pessoa que não está com o coração 100% voltado para Deus, só uma parte. O morro é aquela pessoa que está em dois pensamentos: eu não sei se eu me santifico, eu não sei se eu peco. Dois pensamentos, é o morro. E essa igreja, ela estava nessa situação. E quando o Senhor Jesus se apresentou para esta igreja, ele disse: isto diz o amém. O amém significa: o Senhor, ele é aquele que determina. O amém, assim seja. O amém é assim seja. A fiel testemunha. Ele disse: olha, eu vim a este mundo, mas eu não pequei. O Senhor Jesus, ele é um modelo para que nós possamos seguir. O modelo que não pecou. Você não pode olhar para o pastor tal, irmão tal. Você tem que olhar para Jesus, porque ele é o perfeito. Amém? Porque ele é o modelo perfeito para fortalecer a nossa fé. Então diz: eu sou a fiel testemunha, e eu sou o princípio da criação de Deus. Tem muitas pessoas que erram, achando que o Senhor Jesus estava dizendo que ele foi a primeira criatura criada por Deus. O Senhor Jesus não é criatura, ele é Deus. Ele diz: sou o princípio. O princípio significa toda a criação veio por causa dele. Ele é o princípio da criação de Deus. Quando João, lá em João capítulo 1, ele diz assim: ele era a luz do mundo, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada que foi feito sem ele se fez. Amém? A igreja de Laodiceia era a igreja popular, satisfeita com sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação, um exemplo de cristianismo nominal. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus ele falou para aquela igreja, ele disse: eu conheço as tuas obras. Irmãos, o Senhor Jesus, ele conhece tudo. Ele conhece minha vida, ele conhece a sua vida, ele conhece a nossa situação espiritual. Aquela igreja havia perdido o vigor, o fervor. Aquela igreja havia perdido a visão espiritual, estava cega. Aquela igreja estava nua espiritualmente. E quando nós entendemos, quando nós paramos para pensar que o Senhor Jesus, ele falou: olha, vocês dizem que vocês são ricos, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Vocês dizem: eu sou rico, não tenho falta de nada, eu estou rico e abastado. Tem muitas pessoas que estão como essa igreja, achando que está bem espiritual. Aí eu estou bem. Tem muitas pessoas que acham que a riqueza é uma bênção de Deus. Aí a pessoa: estou com dinheiro no bolso, estou rico, não estou precisando de nada. Deus, ele dá prosperidade, mas a riqueza sem Deus é uma maldição. A riqueza sem Deus, ela leva para o pecado. A riqueza sem Deus, ela leva para longe de Deus. E aquela igreja, ela estava colocando a sua riqueza acima do Senhor Jesus. Quando uma igreja começa a colocar a sua vontade, o seu desejo, os seus pensamentos acima da palavra de Deus, essa igreja começa a ficar morta.
aquela igreja estava nua espiritualmente, ela estava vivendo em pecado, porque os pensamentos da igreja, a doutrina da igreja estava acima dos ensinos do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que quando Adão comeu daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele notou que estava nu. Antes ele estava vestido. Antes ela estava vestida. Eles estavam vestidos porque eles estavam cobertos pela palavra de Deus. Eles estavam cobertos pela glória de Deus, pela graça de Deus. Eles estavam cobertos pela presença do Senhor. Eles não tinham medo da presença do Senhor. Mas quando eles desobedeceram a palavra de Deus, eles ficaram nus. Muitas pessoas que acham que estão bem espiritualmente, estão nus espiritualmente. Todos aqueles que desobedecem a palavra de Deus estão nus. Estão despidos espiritualmente. Porque quando Adão desobedeceu a palavra de Deus, trouxe para o mundo o pecado, trouxe a maldição, trouxe tudo de ruim. O pecado que Adão cometeu foi desobedecer a palavra de Deus. Ele trouxe nudez, maldição, tudo. Não somente para ele, mas também para todas as gerações. E eles se tornaram nus espiritualmente. E essa igreja, a igreja de Laodiceia, havia perdido seus valores, sua visão, falta de fervor espiritual, mornidão espiritual. Nós falamos do que é mornidão, a mistura. Muitas pessoas querem viver misturado com o mundo. Muitas pessoas querem viver misturado com falsas doutrinas. Muitas pessoas querem viver misturado. Muitas pessoas querem estar na presença de Deus, mas também querem seguir outras coisas. A mistura. Nós não nos misturamos, porque nós somos a massa nova, sem fermento. Porque Cristo é a nossa Páscoa, e nele que nós somos purificados. Amém? Ele que o Senhor que nos purifica, irmãos. E hoje o que está acontecendo? A igreja de Cristo na terra tem perdido a essência. Se você parar para pensar e observar a igreja primitiva, a igreja que tinha comunhão com o Espírito Santo, que evangelizava todos os dias, a igreja que tinha amor para com os outros, a igreja onde era operado milagres e maravilhas. Se nós somos a igreja de hoje, está muito longe dessa igreja, a igreja primitiva. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, falando para esta igreja, ele disse: olha, você não sabe, tu diz que é rico, tu diz que é abastado, mas tu não sabe que tu é miserável ou desgraçado, pobre, cego e nu. Tem muitos que estão nessa situação achando que estão bem, mas só o Senhor sabe como está. Mas o Senhor, quando Ele fala aqui para a igreja, Ele diz: eu quero te dar um conselho, igreja. Eu te aconselho que tu compre de mim ouro provado no fogo, para que tu te enriqueça. O Senhor me deu conselho para a igreja. A igreja estava morna, mas o Senhor não aceita a igreja morna. Ele diz: que dera tu for quente ou frio. O quente é a igreja fervorosa, e o frio é aquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador. O frio, o Senhor, Ele diz: eu prefiro
a igreja fria, sem o conhecimento da verdade, do que a igreja morna, que conhece a verdade e não pratica a verdade. Ele disse que tu dizes, sou rico. Aí ele diz aqui, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Frio que não tem nenhum fervor, né? Frio. Mas o Senhor preferia frio do que morno. Frio ou quente? Aí ele diz aqui, assim como tu és morno, vou estar cheio da minha boca. Em outras palavras, assim como tu és morno, eu vou tirar da minha presença. O Senhor, ele julgou aquela igreja e disse, olha, se tu, igreja, continuar nessa mornidão, eu vou tirar você da minha presença. Mas o Senhor, ele mostra o defeito da igreja, ele mostra o problema, mas ele mostra também a solução, amém? Então ele disse aqui, eu te aconselho que de mim tu compres ouro provado no fogo. Comprar. Como é que nós podemos comprar alguma coisa do Senhor Jesus? Comprar é pagar o preço da renúncia para ficar perto dele. Ele disse assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para ficar perto do Senhor Jesus, temos que nos negar a nós mesmos. É o preço. Porque perto do Senhor Jesus nós estamos na luz, no ouro, na presença dele. Perto do Senhor Jesus estamos na graça. Mas para ficar perto dele precisamos pagar o preço da renúncia, abandonar os desejos, a vontade própria, renunciar ao ego, ao orgulho. Há um preço a pagar. Porque ele diz, compre. Quem compra tem que pagar. Mas ele pagou o maior de todos os preços pela nossa salvação. O maior preço que eu e você pague nessa terra não chega nem perto do que ele pagou comigo e você, para nos dar o perdão do pecado, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse uma certa vez que tudo aquilo que tem aqui nessa terra, as tribulações, não há para se comparar da glória que está preparada para ser revelada em nós naquele dia. Quando você estiver no céu, um corpo imortal, olhando para Jesus, aí valeu a pena renunciar ao pecado, valeu a pena renunciar à minha vontade, valeu a pena renunciar ao mundo, porque agora estou para sempre na presença do Senhor, para toda a eternidade, aleluia. O Senhor Jesus falou para aquela igreja, vocês estão nus, então vocês precisam comprar de mim vestes. Ele diz, compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista. Amém? Roupas brancas. O pecado, ele mancha a nossa vida. O pecado nos separa de Deus. Mas quando nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Aqueles que estão com as roupas sujas, aqueles que estão nus, despidos, precisa reconhecer essa situação. Porque o Senhor Jesus disse, eu te aconselho que tu compre de mim essas roupas brancas, porque só Ele tem as roupas brancas de justiça para nos dar. Aleluia. Só Ele, só o Senhor Jesus, a fim de te cobrir, para que não apareça a tua vergonha e a tua nudez. Aí ele diz aqui, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aquela cidade tinha um remédio que curava algumas enfermidades da visão, mas a igreja estava cega. A igreja estava cega espiritualmente. E
O Senhor vem falando para essa igreja: você precisa restaurar a visão espiritual. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4:4: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Muitos estão cegos porque Satanás tem cegado, não somente lá no mundo, mas dentro da igreja. Satanás tem cegado. E aí o Senhor disse: olha, compra de mim colírio, que esse colírio vai trazer a visão espiritual. Sabe o que é esse colírio? É o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode devolver a visão ao pecador. Só o Espírito Santo de Deus, Ele pode tirar a cegueira espiritual. A palavra de Deus diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que traz novamente a visão espiritual. É o Espírito Santo que traz a certeza que nós iremos morar no céu. É o Espírito Santo que traz a bênção do Senhor em nossa vida. Colírio para os olhos. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem muitas experiências espirituais. Paulo ele disse: eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, foi no paraíso, e ouviu palavras lindas que não é digno mencionar aqui nessa terra. Ele estava cheio do Espírito Santo, e ele teve aquela visão. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos visões do céu, nós temos experiências maravilhosas, porque os nossos olhos estão abertos, os olhos espirituais, aleluia. E por fim, o Senhor Jesus, Ele fala para aquela igreja. Ele diz aqui, olha: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Irmãos, muitas vezes nós não queremos ouvir uma exortação, mas muitas vezes é necessário para que nós possamos despertar. O Senhor Jesus está dizendo: olha, eu castigo, eu disciplino todos que eu amo, porque Ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos cheguem lá no céu. Amém? Essa é a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Ele quer restaurar a visão, Ele quer restaurar a vida espiritual, Ele quer restaurar a comunhão. E Ele diz aqui: arrepende-te. O primeiro passo para voltar para Ele, para voltar para a presença dEle, o primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento: Senhor, eu estou errado. Senhor, eu estou longe de Ti. Eu estou em pecado, Senhor. Eu me arrependo. Se o homem não se arrepender, não tem como ser restaurado. Quando o Senhor Jesus estava pregando o Evangelho, a primeira palavra que Ele disse é o seguinte: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Sem arrependimento, o homem e a mulher não podem entrar no reino de Deus. E a nossa vida tem que ser uma vida de arrependimento, para que nós possamos constantemente estar na presença de Deus. Em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Segundo passo, a conversão. Arrepender do pecado e se converter daquele mau caminho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim um tempo do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Essa presença, meus irmãos, irmãs, ela deve ser constante em nossa vida. A presença do Espírito. Só quem tira a presença do Espírito em nossa vida é o pecado. Mas o pecado, para o pecado tem a solução, o sangue de Jesus. Mas para que o Senhor purifique, tem que ter um arrependimento. Tem que ter um arrependimento e a confissão. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 28:13: aquele
esconde o seu pecado nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Amém? Então nós, como igreja, precisamos entender, precisamos analisar a nossa vida de acordo com essa igreja aqui, Laodiceia. Será que nós estamos parecidos com Laodiceia? Será que nós estamos apáticos? Será que nós estamos misturados com as coisas do mundo? Com as doutrinas falsas? Será que nós estamos enxergando a vida espiritual que o Senhor tem para nós? Devemos analisar a nossa vida, porque o Senhor Jesus, Ele quer nos preparar para o encontro com Ele. E se nós, irmãos e irmãs, se nós não buscarmos esse arrependimento, se nós não buscarmos essa mudança em nossa vida, aí existe a mornidão. E a mornidão faz com que o Senhor faça o quê? Expulse da presença dele. Então nós temos que levar a sério a palavra de Deus, que não é brincadeira. Nós estamos trilhando o caminho que vai levar para o céu, amém? Nós temos inimigos nessa terra que não quer deixar que nós vá para o céu. O inimigo não quer deixar você ir para o céu ou ir para o céu. O mundo não quer deixar você ir para o céu. A tua carne, o teu desejo não quer deixar você ir para o céu. Então nós temos que andar em espírito para jamais satisfazer o desejo da carne. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, o seu desejo, está se comprometendo a tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, esse irmão, essa irmã, meu Deus, que o Senhor venha operar grandiosamente nos seus corações, que teu Espírito Santo venha agir de uma maneira poderosa, Senhor, e que esta palavra que foi pregada nessa noite não fique vazia, mas que fique guardada nesse coração e venha fazer a grande obra da restauração espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Por